Bom, vamos destrinchar essa história e colocar as cartas na mesa logo de cara. Com certeza, vamos lá. A data de hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. E, o pregão está prestes a abrir. Contagem regressiva, né? Exato. O objetivo dessa nossa imersão de hoje é entregar um verdadeiro mapa de guerra para quem opera ativamente no mercado financeiro. Principalmente a galera do day trade que vai passar as próximas horas olhando fixamente para a tela. Sem dúvida. A nossa base estrutural hoje é o relatório de análise macroeconômica e técnica, diária. E olha, o cenário atual exige uma atenção cirúrgica. Tá todo mundo caminhando sobre uma linha muito fina. Muito fina. De um lado da balança, a gente tem uma euforia tecnológica global que é quase contagiante. Uhum. E do outro, um pragmatismo geopolítico super pesado que simplesmente não permite o menor descuido. Traduzir todo esse ruído em pontos exatos de entrada, saída e, claro, gestão de risco é literalmente uma questão de sobrevivência para o pregão de hoje. Perfeito. O contexto macroeconômico de hoje, ele não é só um pano de fundo, sabe? Ele é o próprio alicerce de cada movimento brusco que os gráficos vão desenhar daqui a pouco. Total. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nas cotações e naqueles níveis de preço cruciais, a gente precisa estabelecer uma regra de ouro para nossa análise. A lente da total imparcialidade. Exatamente essa. A gente vai passar por discursos presidenciais nos Estados Unidos, movimentações do Ministério da Fazenda aqui no Brasil, embates no Banco Central do Japão. É muita política envolvida. E o foco aqui não é de forma alguma endossar ou criticar políticas de qualquer governo ou espectro ideológico. A missão pura e simples é decodificar como essas decisões impactam diretamente os ativos, o fluxo de capital estrangeiro e as operações no índice e no dólar. No fim do dia, o mercado não tem partido, né? Ele opera estritamente com base em preço, risco e liquidez. Resumiu perfeitamente. O gráfico não julga, ele só reage. Regra estabelecida, então vamos direto para o tabuleiro global, porque as peças se moveram de um jeito bem peculiar nessas últimas horas. O mercado passou um bom sufoco antes disso. Passou. Tivemos recentemente o discurso do Estado da União, o famoso State of the Union, do Donald Trump. E o mercado passou semanas prendendo a respiração. Esperando uma pedrada. Isso, esperando talvez uma retórica inflamada que pudesse incendiar a guerra comercial com a China logo nos primeiros minutos. Mas o tom entregue ali foi outro. Foi bem diferente do que estava precificado. Houve uma ausência clara daquela escalada imediata contra os chineses. E, em vez disso, um foco gigantesco em consolidar a liderança americana em inteligência artificial. O que mudou totalmente o humor. Mudou demais. Somando isso a algumas decisões judiciais recentes por lá, que limitaram as tarifas de emergência do Poder Executivo, a reação foi um alívio quase instantâneo para quem opera ativos de risco. Sim. Como a gente interpreta essa psicologia do investidor gringo bem nesse momento? Olha, o que dita o ritmo aqui é sempre a diferença entre a expectativa e a realidade. O que estava no preço e o que de fato aconteceu. Exato. Os grandes fundos estavam montando posições extremamente defensivas para um cenário de choque tarifário extremo. Isso dominou as manchetes desde o comecinho de fevereiro. Todo mundo buscando proteção. Aí quando o discurso faz um pivô e foca na resiliência econômica interna e no fomento à infraestrutura de IA, acontece um destravamento massivo de valor. Um alívio geral. Pensa pelo lado do capital corporativo. O mercado prefere 1000 vezes lidar com competição tecnológica, porque isso impulsiona investimento, capex, inovação. Movimenta a economia real para frente, né? Isso. Preferem isso a guerras tarifárias diretas. Tarifas corroem margens de lucro de um jeito muito imprevisível e quebram as cadeias de suprimentos globais. Ninguém gosta de incerteza de cadeia de suprimento. Não mesmo. E esse alívio de curtíssimo prazo abriu uma janela técnica para que as moedas de mercados emergentes, incluindo o nosso real aqui, pudessem respirar um pouco. E os números na tela provam exatamente essa tese do alívio. Para quem não acompanha esses indicadores macros todos os dias, vale a pena a gente traduzir rápido. Vamos lá. O índice VIX, que é conhecido globalmente como o termômetro do medo de Wall Street, recuou impressionantes 5,64%. É uma queda expressiva. Muito. Batendo lá na casa dos 19,09 pontos. Basicamente, quando o VIX cai abaixo dessa linha de 20, significa que os grandes tubarões estão mais relaxados. O pânico inicial está se dissipando. O prêmio de risco dá uma murchada. Exato. E para complementar essa leitura, quando a gente olha para a curva de juros americana, as Treasuries, o yield de 10 anos está incrivelmente estável em 4,043%. A referência mundial do custo do dinheiro. Sim, e não tem estresse de liquidez ali. O mercado já está até ajustando as planilhas para precificar cortes graduais do Fed, empurrando a taxa para a faixa de 3,5% a 13,75% agora na reunião de março. O que dá um gás absurdo para a bolsa. Olhando só de fora, parece o cenário dos sonhos para quem quer apertar o botão de compra hoje, não é? Seria o cenário do sonho se a gente olhasse apenas para as manchetes principais. Ah, sempre tem um porém. Sempre.
Se a gente der um passo atrás e olhar para o macro mais amplo, tem uma luz amarela piscando bem forte no painel hoje. Qual o sinal de alerta? Apesar de todo esse fluxo empurrando o S&P 500 e a Nasdaq para máximas, existe um indicador derivado que conta uma história um pouquinho mais tensa, o VIMM. Que é o VIX focado em emergentes. Isso. E ele está cotado a 23,43 pontos. Uma diferença grande para o VIX americano. Gigantesca. Essa divergência é crucial para nossa análise. Ela basicamente grita que, para o bloco emergente, o risco geopolítico ainda respira, e respira muito forte. A incerteza não saiu totalmente do preço. Nem de perto. Então, para quem vai operar daqui a pouco, o viés global de abertura pode até ser positivo pela atração lá dos Estados Unidos, mas o terreno externo ainda é um campo minado para as economias periféricas. Um campo minado que nos leva diretamente para o xadrez do Oriente, que é onde a maior parte dessas minas parece estar enterrada agora. Sem dúvida. A guerra tecnológica entre Estados Unidos e China não acabou. Ela só mudou de fase para uma coisa que o relatório chama de capitalismo de Estado. A dinâmica mudou do campo das taifas para o controle de recursos físicos. Exatamente. Os Estados Unidos lançaram o chamado Project Volt, e é uma injeção brutal de 12 bilhões de dólares só para construir estoques estratégicos de minerais críticos e terras raras. É o instinto de sobrevivência batendo, tentando quebrar a dependência do refino chinês a qualquer custo. E a China, obviamente, não ficou sentada assistindo. Já retaliou impondo limites rígidos de exportação em itens militares e de alta tecnologia. Uma troca de farpas pesada. Mas, ao mesmo tempo, olha que curioso, antes da cúpula de Busan, já circulam rumores fortíssimos de um pragmatismo diplomático nos bastidores. Aquela velha história de morder e assoprar. Sim, possíveis acordos de prateleira envolvendo soja e minerais. Trazendo isso para nossa realidade de tela, para os ativos que a gente clica para comprar e vender, como essa briga de gigantes bate nas grandes empresas da Bolsa Brasileira, as blue chips. Bate diretamente na veia das commodities que são o grande motor do Ibovespa. É o que puxa o nosso índice. Exato. Esse cenário ambíguo entre retaliação e diplomacia cria umas distorções diárias difíceis de operar. O minério de ferro, por exemplo, está sentindo demais o peso dessa incerteza estrutural somada aos problemas imobiliários internos da China. O preço lá fora cedeu, né? Cedeu. A cotação em Singapura bateu 99,15 dólares por tonelada. Perdeu o nível de 100 dólares. E perder essa barreira psicológica dos 100 reflete a fraqueza persistente daquele setor imobiliário chinês que simplesmente não consegue tracionar. Para a Vale 3, que tem um peso gigantesco no nosso índice, isso indica um início de pregão que deve ser neutro a ligeiramente pressionado para baixo. Vai abrir com uma certa preguiça. Vai. Por outro lado, a dinâmica do petróleo está bem diferente. O Brent mostra uma resiliência formidável hoje, sustentado ali na casa dos 71,03 dólares por barril. Segurando firme. Muito amparado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos cortes de oferta da OPEP+. Isso já fornece um suporte positivo imediato para a Petri 4 logo na abertura. Uma puxa para baixo, a outra segura para cima. Mas olha, honestamente, o que mais me preocupa na Ásia hoje não é a China. Tem um cisne negro nadando ali no Pacífico que pode simplesmente engolir a liquidez do mundo inteiro se resolver bater as asas. Opa! Agora chegamos no ponto de tensão máxima macro. Estamos falando do Japão e daquela política que o mercado já batizou de Sanae no Mix, correto? Essa mesma. Vamos dar um passo atrás então e explicar a mecânica disso para quem está focado no day trade e às vezes não tem tempo de ficar imerso na política monetária asiática. Claro, vamos lá. O Japão está vivendo um racha institucional violentíssimo agora. De um lado, a primeira-ministra Sanae Takaichi quer acelerar o crescimento e forçar investimentos a qualquer custo, basicamente jogando a consolidação fiscal para debaixo do tapete. Pé no acelerador total. Isso. Do outro lado, o Banco Central do Japão, liderado pelo Kazuo Ueda, está vendo a inflação dar sinais de vida depois de décadas e precisa normalizar a economia. Alguém precisa pisar no freio. E o FMI entrou com os dois pés no meio dessa briga. Eles emitiram um alerta muito severo de que os custos de empréstimos do país podem dobrar até 2031, se nada for feito. Um alerta do FMI não dá para ignorar. Não dá. A recomendação clara deles é que os juros japoneses subam para 1,5% até 2027. E o gatilho que afeta o pregão de quem nos ouve hoje é que o mercado já precifica uma probabilidade altíssima, 70% de chance, de uma alta de juros lá no Japão já na próxima reunião de abril. E aqui entra o pulo do gato para quem opera o mercado interno brasileiro, porque muita gente pode estar se perguntando agora. O que eu tenho a ver com isso, né? Exato. Tipo, o que me importa se o Japão vai subir meio ponto percentual no juro deles? Eu opero mini índice mini dólar na B3. Acha que tá isolado. E a resposta para isso atende pelo nome de carry trade. Fundamental entender isso. Para quem precisa de um refresco rápido desse conceito, o carry trade é como se o mercado tivesse um vizinho muito rico, o Japão,
que empresta dinheiro a custo praticamente zero há décadas. Dinheiro de graça. Os grandes fundos globais, os institucionais, pegam bilhões de ienes emprestados sem pagar quase nada de juros e investem esse dinheiro pesado em países que pagam juros altíssimos. Como o Brasil. Como o Brasil. O lucro da operação deles é justamente a diferença entre essas taxas. Eles ganham no spread. Mas o que acontece com a liquidez quando esse vizinho rico decide cobrar a conta e subir o juro de uma hora para outra? Acontece um terremoto financeiro global. Se o Banco Central do Japão, forçado por toda essa pressão interna e externa, subir os juros, a moeda deles, o iene, se valoriza de forma muito brusca. E aí a dívida desses fundos fica mais cara. Exatamente. Isso desencadeia um desmonte maciço, o famoso unwinding desse carry trade. Os fundos alavancados entram em pânico e são forçados a vender rapidamente os ativos lucrativos deles lá nos mercados emergentes, Precisam fazer caixa para ontem. para conseguir cobrir as dívidas que explodiram em ienes. É um enxugamento de liquidez brutal e indiscriminado. E sobra para o Brasil. Sobra porque eles não vendem ativos do Brasil porque o Brasil piorou do nada. Eles vendem porque o Brasil tem liquidez, é um mercado profundo, e eles precisam cobrir a chamada de margem lá fora. Acaba sendo penalizado por ser um mercado eficiente para sair. Sim, e esse é um risco de cauda formidável que paira sobre as nossas cabeças todos os dias nesse ano. E isso faz uma ponte perfeita para nossa realidade doméstica, para o cenário local de hoje. Porque no exato momento que a gente está conversando, antes do sino tocar lá na B3, o Brasil é o destino dos sonhos. O paraíso absoluto desse fluxo de capital. O desempenho do nosso real nessas últimas semanas está simplesmente impressionante. O par dólar contra o real amanhece hoje testando aquela faixa de 5,15. Que é um nível de suporte importantíssimo. É um nível de força mais absurdo para a nossa moeda desde maio de 2024. E, sinceramente, a matemática por trás desse movimento gringo é cristalina. A gente tem uma taxa Selic extremamente restritiva, rodando a 15% ao ano. Um juro nominal altíssimo. Muito. E, ao mesmo tempo, a inflação de janeiro marcou 4,44%. Quando se cruza esses dados, a gente tem um diferencial de juros reais. Aquele juro descontado da inflação. Isso. A gente tem um juro real que pouquíssimos lugares no planeta Terra conseguem oferecer. É um imã magnético de dólares. É um imã formidável, sem dúvida alguma. Mas, sendo bem pragmática na análise, é um imã ancorado numa fundação que treme todos os dias. O risco fiscal interno. Sempre ele. Esse juros de 15% é ótimo para atrair o capital especulativo externo, seca o dólar e aprecia o real. Mas ele cobra um pedágio caríssimo da economia real interna e do custo de rolagem da dívida pública. A conta chega. E o relatório de hoje joga uma luz sobre um racha interno no governo que é um verdadeiro choque de realidade para quem analisa fundamento macro. Existe um abismo assustador nas projeções de execução do orçamento federal para esse ano de 2026. Uma divergência de visões bem grande. Sim, o governo federal, com uma visão mais otimista, projeta um crescimento de PIB de 2,44% e uma inflação super comportada de 3,6%. Um cenário quase perfeito. Só que o Banco Central, sob a liderança do Gabriel Galípolo, joga um balde de gelo fenomenal nessa tese. Eles estão vendo outro Brasil. Estão lendo um cenário bem mais austero. O BC trabalha com uma projeção de PIB de apenas 1,5% e mantém uma postura inegociável de que vai segurar o aperto monetário pelo tempo que for necessário. Até forçar a inflação para a meta. Exato, buscar a meta cravada de 3%. É uma divergência gigantesca na ponta do lápis. Na prática, parece que o Ministério da Fazenda está lendo um livro de economia e o Banco Central está lendo outro completamente diferente no mesmo prédio. E para a tela de operações, isso é combustível puro para volatilidade. Com certeza, porque o mercado não sabe em qual bússola ancorar as projeções de longo prazo da curva de juros. E olhando para a nossa agenda do pregão de hoje, a gente tem gatilhos cruciais nas próximas horas que podem acender esse pavio fiscal. Divulgação de dados de concessões de crédito logo cedo, às 8h30 da manhã, e também discursos programados do ministro Fernando Haddad ao longo do dia. Como esses dois eventos podem bagunçar o coreto logo na primeira hora de mercado. A leitura que o institucional vai fazer desses dados das 8h30 é puramente sobre o ritmo de resfriamento da economia. O quão rápido a Selic está fazendo efeito. Pensa comigo, se esses dados de crédito vierem fortes demais, mostrando que a economia continua aquecida, o pessoal pegando dinheiro emprestado, mesmo com a Selic a 15%, O mercado vai ligar o alerta vermelho na hora. na hora, os operadores de DI vão precificar imediatamente que o Banco Central vai precisar ser ainda mais agressivo para esfriar as coisas. Vai ter que subir mais os juros. Isso causa um movimento violento que a gente chama de abertura da curva de juros. Os contratos de DI disparam. E, historicamente, quando o juro futuro dispara assim na abertura, ele suga completamente a atratividade das ações. Bate no Ibovespa direto. Pressiona o índice para baixo de forma aguda e pode dar um suporte repentino para o dólar repicar. É uma dinâmica de corda bamba o tempo todo. E é exatamente por estarmos operando nessa corda bamba, entre o fluxo gringo positivo de um lado e o risco fiscal interno do outro, que a gente precisa agora fechar o foco no nosso mapa de guerra técnico. É hora de traduzir tudo isso em preço. A transição da teoria macro para a realidade do book de ofertas precisa ser tática agora.
Vamos desenhar os cenários, mapear as zonas de liquidez e definir os pontos exatos de entrada, saída e invalidação de teses para quem vai operar o IN, o Ibovespa Futuro e o WDO, o dólar futuro hoje. Estou atenta aos níveis, a mesa macro está posta, mas é a leitura fria da estrutura gráfica que vai proteger o capital da galera. Exato. Estou olhando para os gráficos aqui e o viés direcional intradiário está bem desenhado para as duas pontas. Onde você vê a maior assimetria de risco hoje no gráfico? Vamos começar pelo lado otimista da tela, o WINJ26, nosso contrato de índice futuro atual. A estrutura gráfica no tempo de 60 minutos não deixa margem para muita dúvida. Tá bem clara. É uma tendência de alta robusta que vem ganhando corpo desde meados ali de janeiro. O fechamento anterior foi na casa dos 195.030 pontos. O que isso significa na prática? Que o preço está trabalhando numa zona de extremo conforto em relação às médias. Muito confortável, está bem acima das principais médias móveis. A média rápida de 21 períodos está lá embaixo, em 193.666. E a média de 50 períodos, que costuma ser o grande divisor de águas entre tendência direcional e consolidação, está em 192.741. O viés para abertura é inegavelmente comprador. Comprador. E para confirmar esse sentimento, a gente olha para o IWZ, que é o principal ETF de ações brasileiras lá em Nova York. Ele fechou no aftermarket de ontem com uma alta de 1,39%. Uma puxada forte. Na prática, para quem está no leilão agora, isso sinaliza um provável gap de alta logo nos primeiros negócios. O preço já deve abrir saltando para cima, deixando um espaço vazio no gráfico. E a gente sabe que esse gap de alta na abertura muda toda a dinâmica do primeiro movimento da manhã. Muda bastante o time das entradas. Ele obriga o mercado a buscar imediatamente as zonas de liquidez que ficaram deixadas para trás nos topos anteriores, onde está o grande enrosco do índice hoje para quem quer comprar. O enrosco, o foco absoluto e a barreira psicológica do dia tem nome e sobrenome hoje. 196.500 pontos. Região dificílima. É um topo histórico muito recente. Quando o preço bate nessa região dos 196.500, não é só o númerozinho no gráfico para olhar. É uma verdadeira trincheira. Cheio de lote institucional ali. Exato. Robôs de alta frequência, grandes fundos e tesourarias têm milhares de ordens de venda engatilhadas só esperando o preço encostar. É uma zona de dor intensa. Vai ter muita defesa passiva. Mas se o fluxo comprador vier com volume real gringo e conseguir romper os 196.500, limpando todo esse loteamento da tela, aí o caminho fica livre. Um vácuo de liquidez para cima. Isso, o próximo alvo técnico de expansão rápida é lá nos 197.600 pontos. E o grande alvo macro, a grande estrela guia dessa perna de alta inteira, são os cobiçados 200.000 pontos. Que é um número absurdamente emblemático para o mercado brasileiro. Seria histórico. Mas, como no mercado financeiro não existe torcida, só probabilidade matemática, a gente precisa mapear a invalidação. A parte mais importante do trade plan, onde a tese morre. O que desconfigura totalmente esse cenário de compra na sua visão técnica? Olha, se o índice perder força logo na abertura, fechar aquele gap que a gente comentou e, o mais importante, confirmar um fechamento de candle de 60 minutos abaixo dos 191.000 pontos. Aí a festa acaba. Acaba na hora. Perdeu 191.000 é sumário. A tese de compra perde totalmente o sentido técnico. Abaixo desse nível, o mercado vira a mão com força e sugere um retorno bem penoso para o canal de baixa anterior. E ter a disciplina de um fuzileiro naval para aceitar e respeitar esse ponto de invalidação nos 191.000 é o que separa o trader que sobrevive no longo prazo do cara que quebra a conta no primeiro mês. Sem dúvida, especialmente num dia como hoje, considerando que qualquer fala do Haddad agora de manhã ou um ruído extra lá em Brasília pode virar o fluxo no meio do dia e fazer o mercado despencar liso. Total. Agora indo para nossa outra tela, o WDOH26, o mini dólar futuro. Aqui a paisagem gráfica é completamente diferente. É o avesso do índice. É um verdadeiro mar de sangue para quem está comprado. A estrutura é uma tendência de baixa extremamente consolidada no curtíssimo e médio prazo. O preço atual está muito exprimido e sofrendo pressão vendedora em 5.161. O gráfico está pesado. Muito pesado. As médias móveis estão todas apontando para o chão e o preço está literalmente apanhando abaixo delas. A estratégia principal do dia aqui é super clara. O viés é puramente vendedor. Na prática, procurar venda em todo repique. Exatamente. A tática hoje é ter paciência e procurar os pontos de venda nas retrações. Toda vez que o dólar tentar dar uma respirada e fizer um rally para cima, encostando nas médias, é a oportunidade para bater na venda acompanhando a tendência principal. E aquela força macro do carry trade global e do prêmio da nossa Selic a 15%, que a gente destrinchou agora há pouco, se materializa no gráfico exatamente nessa pressão vendedora contínua. É o gringo vendendo dólar para aplicar em taxa. Isso, a força gravitacional está puxando a moeda para baixo sem dó. E os alvos? Os alvos dessa queda começam caçando aquela liquidez que a gente sabe muito bem que existe escondida logo abaixo do patamar de 5.140. Tem muito stop posicionado ali. Demais. É uma região técnica clássica, onde muita gente que tentou adivinhar o fundo do poço comprou e deixou as ordens de proteção ali embaixo.
Se o preço violar a mínima do 5,140, ele aciona essa avalanche de stops. E aí acelera a queda. O mercado entra em modo de liquidação rápida, escorregando liso no book para buscar os 5.120. E logo em seguida, o alvo final é aquele forte suporte estrutural que mora na casa redonda dos 5.100. Nível muito importante. Mas aqui vai o alerta de atenção redobrado ao perigo para os vendidos. Qual é o ponto crítico de invalidação dessa tese de baixa? O dólar ganhar uma força repentina, o nível crítico de alerta é 5.210. Rompendo isso complica. Se o dólar romper e conseguir se sustentar num gráfico de hora acima dos 5.210 pontos, o cenário inverte de forma muito agressiva. E a gente corre um sério risco de presenciar um short squeeze brutal. Exato. Para traduzir esse termo, um short squeeze é aquele momento de pânico absoluto onde todo mundo que estava apostando na queda do dólar precisa comprar moeda desesperadamente Ao mesmo tempo. para fechar as posições e estancar o prejuízo. E esse efeito manada joga o preço violentamente para cima, rasgando o gráfico e pulando ordens no book. É a pior coisa que pode acontecer com quem está mal posicionado. E é exatamente a existência de riscos catastróficos, como um short squeeze, que transforma a gestão de risco na principal ferramenta de trabalho do trader hoje. Não é clichê de curso, né? É matemática de sobrevivência. É sobrevivência pura. Se a gente amarrar o cenário completo que a gente construiu até aqui, a agenda de hoje é pesada e cheia de armadilhas macroeconômicas. Muita coisa para monitorar. Qualquer declaração fora do roteiro de um membro do Federal Reserve lá fora, soando mais agressivo sobre os juros americanos, ou qualquer ruído adicional aqui em Brasília sobre essa execução confusa do orçamento de 2026, Já é o suficiente. é poder de fogo suficiente para inverter o fluxo técnico de semanas em questão de segundos na sua tela. É verdade. Esse alívio global de risco cruzado com o juro atrativo do Brasil cria uma tendência linda de ver no gráfico do IN. Mas o risco fiscal de longo prazo é aquela variável invisível que pode causar o caos intradiário hoje. A qualquer momento. Então, a regra inegociável para o pregão que vai abrir é a preservação total do capital. Operar com stops curtos e técnicos, não alongar perdas de forma alguma por teimosia e respeitar religiosamente as zonas de exaustão e de invalidação que a gente acabou de mapear aqui. Resumindo então a essência da sessão que vai abrir agora, nessa quarta-feira. Quem vai para a tela hoje está prestes a entrar numa dança meio perigosa. Bem volátil. É um equilíbrio milimétrico entre um alívio global que pode ser apenas passageiro, surfando nessa onda maravilhosa da inteligência artificial americana e de uma trégua nas manchetes, e as nossas inegáveis vulnerabilidades fiscais internas. Que não foram resolvidas. O prêmio que o mercado paga para colocar dinheiro no Brasil hoje é gigantesco. Uma Selic de 15% garante rentabilidade gorda institucional. Mas cobrar esse prêmio operando day trade exige nervos de aço e um estômago totalmente adaptado a balanços fortes. Haja estômago. O fluxo amanhece a favor do índice e contra o dólar. Mas a prudência técnica precisa ser a bússola de absolutamente cada clique no mouse hoje. E para fecharmos o nosso mapa de guerra de hoje, passo a bola para você deixar aquele pensamento final. Olha, eu quero deixar uma provocação que vai um pouquinho além dessas médias móveis que a gente discutiu. A gente passou essa imersão inteira focados em como o operador humano vai processar toda essa loucura macroeconômica. Como controlar o próprio emocional, né? Isso, onde posicionar o stop, como ler a notícia, mas considerando que o grande motor da narrativa de risco global agora em 2026 é essa revolução imparável da inteligência artificial, Do que a gente tem que se perguntar. a grande reflexão é a seguinte: na hora em que o Ibovespa bater naquela barreira titânica dos 196.500 pontos hoje, quanto daquele volume absurdo de negociação que vai brigar por cada centavo já não é puramente dominado por algoritmos ultra avançados lutando contra outros algoritmos? A famosa briga de robôs. A máquina que executa o trade na alta frequência, ela não sente medo da virada de juros japonês e não entra em pânico com o risco fiscal aqui no Brasil. Ela apenas caça a liquidez de forma implacável. Lê o book e executa. O verdadeiro desafio de quem opera o mercado manualmente hoje é tentar encontrar a racionalidade e os rastros de onde as máquinas já começaram a ditar as regras do jogo. Uma reflexão fascinante e um lembrete pesado do nível de complexidade do jogo que está sendo jogado do outro lado do cabo de rede. O mercado não perdoa a desatenção, muito menos ingenuidade. Nunca. Lembre-se de focar na racionalidade da sua estratégia técnica hoje, respeitando religiosamente o seu limite de perda diário e executando com frieza o plano que foi traçado antes do mercado abrir. O mapa está entregue e as trincheiras estão mapeadas. Excelentes operações a todos que acompanharam a nossa preparação de hoje e nos vemos na próxima análise profunda do mercado. Um grande pregão a todos.